Bom, professor, nós sabemos que a independência, o dia 7 de setembro, foi o desaguar de uma série de eventos que aconteceram antecipadamente. O que foram elementos mais marcantes ou fatos mais exponenciais nesse processo que antecedeu o dia 7 propriamente dito? Veja bem, Erivan, na verdade, como nós sabemos até hoje, tudo que ocorre no contexto histórico brasileiro tem relação direta com a Europa. E o que aconteceu, na verdade, o 7 de setembro, como você colocou, foi só o ápice de um processo que já vinha sendo amadurecido algumas décadas antes. Na verdade, tudo começou já no século XVIII, quando o movimento iluminista europeu começou a disseminar entre as civilizações, os demais continentes inclusive, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. E isso terminou servindo de arcabouço para vários processos revolucionários, como a Revolução Francesa, processo de independência dos Estados Unidos, que foi inaugural aqui no continente americano, em 4 de julho de 1776, e que também serviu de arcabouço para os primeiros movimentos emancipatórios do Brasil. Podemos citar aqui o processo da Inconfidência Mineira, de 1789, a Conjuração Baiana, de 1798, e aí já vai amadurecer em 1817 com a Revolução Pernambucana. Então, na verdade, o 7 de setembro ele já vinha sendo moldado a partir desse processo dos ideais iluministas que foram chegando ao continente americano, adentrando o território brasileiro e amadurecendo uma sociedade que estava cansada de não poder criar sua própria diretriz, né? Nós sabemos o quanto é importante o ideal da liberdade, de você poder ser o senhor do seu destino. E o Brasil viveu 3 séculos que não tinha uma lei própria, não tinha uma economia embasada nas suas potencialidades, eram todas determinadas pela metrópole portuguesa. Então, esses ideais foram amadurecendo até que a ruptura veio e amparada pelo herdeiro do trono português, não é isso? Como é que foi, a propósito de ruptura, como é que foi esse processo aí? Porque alguns personagens tiveram um papel de destaque, né? Não tenho dúvidas. Na verdade, esse processo ele começou a ganhar forma mesmo desde a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Com a vinda da família real, por conta da invasão napoleônica a Portugal, toda a estrutura administrativa foi transferida para o Rio de Janeiro, que era a capital da colônia, né? Dom João VI trouxe toda a corte, todos os cargos administrativos, o Rio de Janeiro foi ganhando forma, né? Foi ganhando todo aquele aparato, e isso foi se desenhando. A abertura dos portos em 1808 já é o primeiro passo, o primeiro degrau, porque ali se rompe o pacto colonial e o Brasil está livre para comercializar com as nações amigas. Esse processo foi se desenhando a um ponto de Dom João VI ter que retornar para reassumir o trono português, e como ele já percebia que o processo emancipatório era algo iminente no Brasil, ele deixou então seu filho herdeiro para conduzir esse processo. Por isso que coube a Dom Pedro I conduzi-lo, mas é bom lembrar que houveram outros personagens que estiveram por trás. Dentre eles, eu gostaria de citar o José Bonifácio de Andrade e Silva, que é conhecido como patriarca da independência, que foi o grande encorajador de Dom Pedro nesse processo. Que papel, além do encorajamento, que outro papel ele exerceu? Ele era uma espécie de articulador? Exatamente, né? O José Bonifácio era um homem extremamente culto, reconhecido no Brasil e no exterior, e ele reuniu a elite carioca para dar esse suporte a Dom Pedro. Dia 20 de agosto, 2 semanas antes do processo, ele reuniu toda a elite carioca, convidou o Pedro, que até então era o líder do movimento, e ali eles declararam apoio, nesse dia 20 de agosto, e a independência ali, Dom Pedro ganhou força, ele viu que realmente não estava sozinho, porque era um desafio, era algo novo. Tem algum aspecto que seja exponencial, que seja, digamos assim, um destaque nesse dia? Olha, o destaque é que essa independência ela não foi realizada na capital da colônia, né? Ela não foi ocorrida no Rio de Janeiro. No período, Dom Pedro ele havia se destacado para Santos. Enquanto ele estava ausente em Santos, as cortes portuguesas enviaram uma carta ao Rio, uma espécie de ultimato, exigindo seu retorno para Portugal, porque o processo de independência não deveria acontecer no Brasil. E essa carta chegou em caráter emergencial e foi encaminhada a ele em Santos. O mensageiro o levou, só que ele já vinha voltando, né, com a guarda real que fazia sua escolta, e às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, essa carta foi entregue. Ou seja, havia um caráter tão emergente, havia uma questão tão de urgência, que nem esperaram ele retornar ao Rio de Janeiro. Levaram a carta ao encontro dele e houve realmente às margens do Riacho Ipiranga o processo de leitura da carta, e ali ele resolveu dar um basta. E ali ele teria dado o grito de independência, de modo que quando ele enviou um emissário de volta ao Rio, dizendo que estava voltando para celebrar a ruptura,
a população do Rio já o recebia com festa, como o primeiro imperador do Brasil efetivamente livre. Então, na verdade, é o que a historiografia oficial relata. Mas a gente sabe que, às vezes, o que a historiografia oficial relata é aquilo que é bonito, é imponente, a ideia de tornar ele um mártir da independência, o grande líder. Aquela imagem ela é emblemática de Dom Pedro em cima do cavalo, fazendo o grito da independência, o grito do Ipiranga, que na verdade não deve ter sido com aquele romantismo todo, né? Mas para criar um embasamento, até porque, Ivan, já entrando nesse mérito, nós precisamos desses mártires, dessas datas, como foi dito aqui, mostrado na reportagem. O nosso povo ele é carente dessas datas cívicas. Eu acho que a gente tem que resgatar esse patriotismo, e o 7 de setembro está um pouco esquecido. Ele entrou no ostracismo por parte da sociedade brasileira.